como esse homem se tornou o rei dos carros. Afinal, ele nunca aprendeu a ler diagramas em toda a sua vida. Os engenheiros faziam um modelo de madeira para ele estudar. Quais regras de vida esse homem seguia? Vamos ver qual é o segredo de um dos industriais mais famosos da história. Henry Ford nasceu em 30 de julho de 1863 em uma família de um fazendeiro imigrante irlandês de Michigan. O pai estava insatisfeito com o filho, considerando-o preguiçoso e delicado, pois ele se comportava como um príncipe que por acaso estava na fazenda. Henry fez com relutância tudo o que lhe foi instruído. Ele odiava galinhas, vacas e não suportava leite. Desde jovem, eu pensava que muitas coisas poderiam ser feitas de maneira diferente. Por exemplo, ele, Henry, tinha que subir uma escada íngreme todas as manhãs, carregando baldes de água. Por que fazer isso diariamente, se você pode simplesmente instalar 2 metros de tubos de água subterrâneos? Quando o filho completou 12 anos, o pai lhe deu um relógio de bolso. Ele não resistiu, abriu a tampa com uma chave de fenda e seus olhos se abriram para algo maravilhoso. As partes do mecanismo interagiam entre si. Uma roda movia a outra. Cada pequeno parafuso aqui era importante. Depois de desmontar e montar o relógio, o menino pensou por muito tempo que o mundo é como um grande mecanismo. Um movimento gera outro. Tudo tem suas alavancas. Para alcançar o sucesso, você só precisa saber quais alavancas pressionar. Henrique aprendeu rapidamente a consertar relógios e, por algum tempo, até trabalhou, visitando fazendas próximas e consertando cronômetros quebrados. O segundo fascínio foi o encontro com a locomotiva. Henrique e seu pai, ao voltar da cidade de carruagem, se depararam com uma gigantesca máquina autopropelida, envolta em vapor. Contornando a carruagem e assustando os cavalos, a maravilha fumegante e assobiante passou. Naquele instante, Henrique daria metade da vida para estar no lugar do motorista. Aos 15 anos, Ford deixou a escola e, sem dizer nada a ninguém, caminhou à noite para Detroit. Ele nunca será um fazendeiro, como seu pai deseja. Na fábrica onde trabalhava, produziam vagões para carruagens. Ele não durou muito aqui. Bastou a Ford chegar a um mecanismo quebrado para entender o que estava errado. Os outros trabalhadores, invejosos do novato talentoso, fizeram de tudo para expulsá-lo da fábrica, obtendo sucesso. Ford foi demitido. Posteriormente, Henry foi contratado pela fábrica naval dos irmãos Flower e, à noite, consertava relógios para pagar o aluguel. Nesse meio tempo, William Ford tentou mais uma vez convencer o filho a voltar para a agricultura. Ele ofereceu 40 acres de terra com a condição de que ele nunca mais mencionasse a palavra máquina em sua vida. Inesperadamente, Henry concordou. O pai ficou satisfeito, e o filho também. O ingênuo William não suspeitava que o filho estava apenas enganando-o. Em breve, Henry Ford pensou em se casar. Clara Bryant era 3 anos mais nova que ele. Eles se conheceram em danças rurais. Ford era um dançarino brilhante e surpreendeu a garota ao mostrar seu relógio de bolso e afirmar que o fez sozinho. Eles tinham muitas coisas em comum. Clara, assim como Henry, nasceu em uma família de fazendeiros e não se esquivava de nenhum trabalho. Seus pais eram pessoas respeitáveis e rigorosas. Claro, eles não a entregariam a um jovem sem um centavo, sem terra e sem casa. Após construir uma casa aconchegante em sua propriedade, Henry se mudou para o local com sua esposa. Muitos anos depois, o monarca automobilístico dirá: "Minha esposa acreditava no meu sucesso ainda mais do que eu. Ela sempre foi assim." Clara poderia passar horas ouvindo as discussões de seu marido sobre a ideia de criar uma tripulação autônoma. Ao longo de uma longa vida familiar, ela sempre soube manter um equilíbrio elegante. Estava interessada nos assuntos do marido, mas nunca interferiu neles. Na fazenda, ele inventou um triturador de grãos movido a gasolina. Ford vende a patente para essa invenção para Thomas Edison e ele convida Henry para sua empresa. No entanto, mesmo lá, na posição de engenheiro-chefe, Henry é mais atraído por máquinas do que qualquer outra coisa. Casando-se em 1887, ele vive com sua esposa por toda a vida. Em resposta a uma pergunta de um jornalista sobre se ele gostaria de viver outra vida, Ford responde assim: "É interessante que Henry Ford era um firme crente na teoria
da reencarnação. Na verdade, ele acreditava que em sua última encarnação morreu como um soldado na Batalha de Gettysburg. Ford relatou suas visões em um periódico. De 26 de agosto de 1928, eu aceitei a teoria da reencarnação quando tinha 26 anos. A religião não me deu uma explicação para esse fenômeno. O trabalho não me trouxe satisfação completa. O trabalho não tem sentido se a experiência acumulada em uma vida não pode ser usada em outra. Quando descobri a reencarnação para mim, foi como descobrir um plano universal. Percebi que agora havia uma chance real de realizar minhas ideias. Eu não estava mais limitado pelo tempo. Eu parei de ser seu escravo. Gênio é experiência. Alguns acreditam que isso é um dom ou talento, mas na verdade é fruto da experiência acumulada ao longo de muitas vidas. Algumas almas são mais velhas que outras e, consequentemente, sabem mais. A compreensão da reencarnação acalmou minha mente. Se você está registrando essa conversa, escreva que isso ajuda a acalmar a mente. Quero compartilhar com todos a perspectiva de vida que essa compreensão traz. Apesar disso, Ford dedicava muita atenção à dieta e a um estilo de vida saudável. Nos portões de suas fábricas havia uma inscrição. Lembre-se, Deus fez o homem sem peças sobressalentes. Em novembro de 1893, Clara deu a Ford um único filho. O menino foi chamado de Edsel. No mesmo ano, na oficina de tijolos, atrás da casa, de 2 quartos, onde ele morava com sua esposa Clara, Ford concluiu a construção de seu primeiro carro experimental. O inventor trabalhou por 2 dias, sem descanso, e às 2 da manhã do dia 4 de junho, foi informar à sua esposa que o carro estava pronto e que ele estava prestes a testá-lo. O veículo, um quadriciclo, locomovia-se com 4 pneus de bicicleta. No mesmo ano de 1893, Henry Ford tornou-se o principal engenheiro da Edison Company, especializada na iluminação de Detroit, e depois, em 1899, tornou-se o principal engenheiro da Detroit Automobile Company. Mas depois de um tempo, notaram que Ford gastava todas as suas energias no carrinho a gasolina, e não no trabalho. No escritório, ofereceram a Henry um cargo de liderança, com a condição de que ele abandonasse sua invenção. Ford estava indeciso. Os argumentos eram tais que a família precisava ser mantida, não havia economias. Tudo foi para a construção do carrinho. Clara disse que apoiaria a decisão de Henry Ford sobre sua luta, independentemente de como ele agisse. Mas Henry permanece fiel à sua ideia de transformar o carro de um item de luxo em um meio de transporte. E toda a esperança para o futuro sai do serviço. Se você tem entusiasmo, pode fazer qualquer coisa que quiser. O entusiasmo é a base de qualquer progresso. Afinal, se Ford transformou milhões de pedestres em orgulhosos donos de carros, nada pode impedi-lo no caminho escolhido. Quando parece que o mundo inteiro está contra você, lembre-se de que o avião decola contra o vento. A Detroit Automobile Company não durou muito, não havia demanda por carros, como nunca há para um novo produto. Eu deixei meu cargo, decidindo nunca mais ocupar uma posição dependente, lembrou Ford. Depois de se demitir, Ford começou a se vender. Ele estava procurando parceiros de negócios, já que o próprio Henry não tinha dinheiro. E em sua nova empresa, ele assumiu o papel de fornecedor de ideias. Mas ninguém queria comprar essas ideias ainda. Ele estava simplesmente obcecado com a ideia de criar um carro acessível a todos. Ford estava certo em valorizar as ideias, mas no final, uma ideia é apenas uma ideia. O desafio é colocá-la em prática. Mas ele desiste? Não. Ford novamente demonstra sua abordagem para os fracassos da vida, enxergando-os como uma chance de recomeçar, porém com mais sabedoria. Ele acreditava que um fracasso honesto não é destrutivo, mas o medo do fracasso é. É difícil discordar dele, pois dificilmente existe uma pessoa no mundo que sempre acerta tudo na primeira tentativa. Persistência, determinação e resiliência são as qualidades de um verdadeiro lutador. As pessoas desistem com mais frequência do que enfrentam a derrota. Isso é o que Henry Ford pensava. Em 1902, ele faz uma publicidade impressionante para seu carro. Ao volante de seu veículo em corridas de automóveis,
ele ultrapassa o campeão da América. É difícil imaginar uma campanha de relações públicas melhor, e Ford, como ninguém, compreende o valor da publicidade. Se eu tivesse $4, daria 3 deles para a publicidade. No ano de 1903, foi registrada e Henry tornou-se o principal gerente. Como um mecânico autodidata, Ford contratava entusiasticamente pessoas autônomas para sua fábrica. Os especialistas são tão inteligentes e experientes que sabem exatamente por que algo não pode ser feito. Eles veem limites e obstáculos por toda a parte. Para destruir meus concorrentes, eu lhes daria especialistas. Ele dedica todos os seus esforços para criar um carro universal que seja simples, confiável e barato. Naquela época, a ideia de um carro para todos era incompreensível para muitos. Um carro de massa era algo fantástico, como um avião de massa é agora, por exemplo. Entretanto, Henry não se preocupa com isso, pois acredita que tudo pode ser aprimorado em relação ao que já foi feito. Em 1905, os sócios de Ford discordaram de seu plano de fabricar carros baratos, já que os modelos mais caros tinham maior demanda. Alexandre Malcolmson, o principal acionista, vendeu sua participação para Henry Ford, que se tornou o acionista majoritário e presidente da empresa. Aqui está outro episódio interessante. A jovem empresa Ford se deparou com a concorrência do Sindicato dos Fabricantes de Automóveis, que pretendia monopolizar esse setor. Em 1879, Selden patenteou um projeto de carro que não foi construído. Ele continha apenas a descrição dos princípios básicos. O primeiro processo judicial, que ele venceu por violação de patente, despertou proprietários de várias empresas automobilísticas para adquirir licenças e criar uma associação de fabricantes legais. O processo judicial contra, iniciado por Selden, durou de 1893 até 1891. Os fabricantes legais ameaçaram levar os compradores de carros da Ford a tribunal, mas ele agiu corajosamente, prometendo publicamente ajuda e proteção aos seus compradores, embora as capacidades financeiras dos fabricantes legais fossem muito superiores às suas. Em 1899, Ford perdeu o processo, mas após a revisão do caso, o tribunal decidiu que nenhum dos fabricantes de automóveis violou o direito de Selden, pois usavam um motor de construção diferente. A união monopolista se desfez aqui mesmo, e Henry ganhou a reputação de lutador pelos interesses dos consumidores. Isso revelou um dos 4 princípios de gestão de Henry Ford, que ele formulou assim: prestar atenção à concorrência. Deixe aquele que lida melhor com o trabalho fazer o trabalho. Tentar arrumar a vida dela ou cometer um crime significa tentar arrumar a vida de outra pessoa em uma perseguição frenética pela vida e substituir a sanidade pelo domínio da força. Dito isto, os outros 3 princípios de gestão que Ford mencionou são igualmente dignos. Veja, por exemplo, o que diz respeito ao lucro. Coloque o trabalho para o bem comum acima do lucro. Sem lucro, nenhum negócio pode sobreviver. Na verdade, não há nada de errado com o lucro. Uma empresa bem estabelecida, que traz grande benefício, deve trazer grande renda e trará tal, mas a rentabilidade deve resultar do trabalho útil e não ser a sua base. Ou, por exemplo, no que diz respeito ao moderno, compre barato, venda caro. Produzir não significa comprar barato e vender caro. Isso significa comprar matérias-primas a preços razoáveis e transformá-las com custos adicionais mínimos em um produto de qualidade que é distribuído entre os consumidores. Jogar um jogo de azar, especular e agir desonestamente significa apenas complicar o processo mencionado. E, finalmente, o 4º princípio filosófico: não tenha medo do futuro e não se preocupe excessivamente com o passado. Quem tem medo do futuro fracassa. Essa pessoa limita o alcance de suas ações. Fracassos são oportunidades para recomeçar de forma mais inteligente. Uma falha honesta não é vergonhosa. Vergonhoso é o medo de falhar. O passado só é útil na medida em que nos mostra o caminho e os meios para o desenvolvimento. Nesse meio tempo, a educação que deixou a desejar, Henry recebeu na escola da igreja. Já o adulto Ford, ao fazer contratos importantes, ainda cometia erros. Uma vez, ele processou um jornal que o chamou de ignorante e respondeu à acusação de falta de educação.
Se eu precisasse responder às suas perguntas idiotas, eu só teria que apertar um botão no meu escritório e especialistas com as respostas apareceriam à minha disposição. O rei do automobilismo nunca aprendeu a ler diagramas durante toda a sua vida. Os engenheiros apenas criavam modelos de madeira para o chefe avaliar. Ford não considerava a falta de educação uma desvantagem, mas sim a relutância em aplicar a inteligência na vida. A coisa mais difícil do mundo é pensar com a própria cabeça. Isso provavelmente é o motivo pelo qual tão poucas pessoas fazem isso. Ford simplifica a construção do carro, padroniza suas peças e mecanismos, sendo o primeiro no mundo a introduzir a linha de montagem na produção automotiva. Essa solução, inovadora na indústria automobilística, o coloca como líder e deixa os concorrentes muito atrás. Embora a linha de montagem tenha sido usada antes, quando mencionamos o termo, pensamos imediatamente em Henry Ford, o homem que alcançou seu sonho e um sucesso sem precedentes com sua ajuda. O grande triunfo de Henry Ford foi a implementação do modelo T, que revolucionou o conceito de fabricação de automóveis. Ele a criou como um escultor, cortando tudo o que era desnecessário. Não criou um brinquedo luxuoso para os escolhidos, mas um produto acessível para milhões de americanos comuns. O sucesso excedeu as expectativas. Ao longo dos anos, mais de 15 milhões de unidades do modelo T foram vendidas, conquistando o mercado consumidor. Em 1990, custava $850, em 1993, custava $550, em 1994. A empresa comemora a produção do 10º milionésimo. Em 1914, 10% de todos os carros do mundo eram esses veículos. No mesmo ano, Henry Ford decidiu aumentar o salário dos trabalhadores para $5 por dia. Ele acreditava que se você exigir de alguém que ele dedique seu tempo e energia para o trabalho, então se preocupe para que ele não tenha dificuldades financeiras. Provavelmente, um dos principais segredos de Ford reside não tanto nas inovações de produção, mas na relação humana com o próximo. Meu segredo de sucesso reside na habilidade de entender o ponto de vista de outra pessoa e ver as coisas tanto do seu ponto de vista quanto do meu. Os trabalhadores o chamavam de homem que inventou o fim de semana. E esse homem também premiava trabalhadores que não fumavam e não bebiam. Pessoas faziam fila, buscando emprego na Ford. Ele, ao selecionar pessoal, avaliava apenas a disposição para trabalhar. Não me importa de onde veio o homem, da prisão ou de Harvard. Nós contratamos o homem, não a história. Não havia problemas com a rotatividade de pessoal, embora a disciplina na fábrica fosse rigorosa. O tempo não gosta de ser desperdiçado, dizia Ford, sem permitir relaxamento. Ele acreditava que apenas 2 estímulos fazem as pessoas trabalharem: o desejo de salário e o medo de perdê-lo. Ford implementou em sua empresa o princípio: menos burocracia na vida empresarial e mais empreendedorismo na administração. Decidindo que a burocracia atrasa o processo de produção de carros, Ford em sua fábrica. Ele zombou da estatística ao passear. Na Ford, não havia reuniões de produção, documentação desnecessária e comunicação entre os departamentos. Quem deveria ser o chefe é o mesmo que perguntar quem deveria ser o inquilino neste apartamento. Claro, aquele que pode cantar como tenor, disse Ford, agora o dono completo de uma enorme empresa. No início dos anos 1920, Henry Ford vendeu mais carros do que todos os seus concorrentes juntos. De cada 10 carros comprados nos Estados Unidos da América 7, eram de sua produção. Foi nessa época que ele recebeu o título de Rei do Automóvel. Ford investe dinheiro na compra de outras fábricas de mineração, minas de carvão e tudo o que é necessário para a produção de carros. Dessa forma, o proprietário das fábricas e navios a vapor cria um império inteiro, independente do comércio externo. Já o industrial de sucesso não se foca somente no dinheiro. É a ele que pertence a frase: o principal benefício do capital não é fazer mais dinheiro, mas fazer dinheiro para melhorar a vida. Em 1922, Ford lança sua autobiografia, Minha Vida, Minhas Realizações, escrita de forma vívida e pictórica. Porém, nem concorrentes nem compradores permitem que Henry Ford descanse tranquilamente na aposentadoria, desfrutando de sucessos passados. As vendas do carro mais barato estão diminuindo.
O inventor do Ford T acreditava que um cliente satisfeito se tornaria fiel à marca. No entanto, as pessoas queriam variedade e a Ford só podia oferecer um carro de qualquer cor, desde que fosse preto. Companhia. A empresa ofereceu aos compradores diferentes modelos de carros e superou a vantagem competitiva da Ford em acessibilidade, vendendo carros a crédito. Até o ano de 1927, as vendas do Ford T caíram tanto que a Ford estava ameaçada de falência. Os benfeitores previram a queda do empresário, mas Ford não desistiu desta vez. Se as convicções passadas se mostraram falsas, isso é motivo para inventar algo novo. Eles estão por toda parte. Essas pessoas peculiares que não percebem que ontem já passou e despertam a cada manhã com ideias do ano anterior em suas mentes. Ford mostrou com seu exemplo que o pensamento positivo traz resultados. Se você acredita que o sucesso virá até você, assim será. Pensar no futuro, o desejo de fazer mais, coloca a mente em um estado em que parece que nada é impossível. Ford suspende a produção e demite quase todos os trabalhadores, enquanto ele mesmo trabalha na criação do próximo carro. No ano de 1927, ele apresenta um novo modelo, o protótipo da Vitória soviética, que se destaca dos existentes em termos de características técnicas e aparência. Ford sai novamente como vencedor. Ele lidera a empresa até os 30 anos, depois passa o negócio para seu filho, mas retorna ao cargo de chefe da empresa. Após sua morte em 1943, Ford, um descendente de imigrantes irlandeses, talvez tenha sido um dos antissemitas mais conhecidos do planeta. Desde 1918, o dinheiro do industrial foi usado para publicar um jornal, no qual, além de tudo, eram publicados materiais antissemitas, incluindo os Protocolos dos Sábios de Sião. Em 1920, uma seleção de artigos foi publicada em um livro separado sob o título Judaísmo Internacional, o Problema Mundial Original. Além disso, até o final de 1922, foram publicados mais 3 volumes: Atividade Judaica nos Estados Unidos da América, Influência Judaica na Vida Americana e Aspectos do Poder Judaico nos Estados Unidos. Em 1920, um jornal judeu desafiou Ford a escolher um júri de líderes americanos conhecidos para quem ele apresentaria provas da existência de uma conspiração judaica. Se Ford não conseguisse convencer o júri da existência da conspiração, ele deveria admitir seu erro e publicar os nomes daqueles que o convenceram da existência dessa conspiração. Ford não respondeu ao desafio e as publicações continuaram. Nesta campanha, Ford recebeu o apoio de parte dos americanos, incluindo o famoso Thomas Edison. Então, 119 americanos proeminentes, incluindo 3 presidentes, 9 secretários de Estado, um cardeal e muitos outros funcionários públicos e sociais. Os Estados Unidos da América publicaram uma carta aberta, criticando o antissemitismo de Ford. Eles escreveram que Ford desafiou os princípios americanos e democráticos. Em 1924, Aaron Shapiro levantou a questão da difamação, nomeando Ford pessoalmente como o responsável, não o jornal ou o editor. Em março de 1927, William Cameron, editor do jornal, testemunhou sob juramento que os materiais do jornal com Ford não foram discutidos. Cameron afirmou que nunca enviou ao proprietário do jornal cópias de sinalização do semanário e nunca viu Henry Ford lendo sequer um dos artigos. As declarações de Cameron foram recebidas com grande ceticismo pela sociedade. Depois disso, Shapiro convocou Ford para o tribunal, que por muito tempo evitou receber a intimação e, no final, nunca apareceu na audiência. Outro processo contra Ford foi apresentado pelo autor do livro História de uma Fraude, Protocolos dos Sábios de Sião, Hermann Bernstein. No final, Ford resolveu o conflito extrajudicialmente, pagando uma grande quantia mantida em sigilo conforme o acordo, permanecendo desconhecida até hoje. Nesse ínterim, Ford renunciou às suas declarações antissemitas e enviou uma carta à imprensa em 7 de julho de 1927, pedindo desculpas aos judeus pelo mal causado. Prometeu remover os materiais publicados e assegurar que não ocorressem ataques similares em suas publicações. Até então, os tratados publicados por Ford já tinham encontrado seus leitores. Entre eles estava o futuro líder do Terceiro Reich, Adolf Hitler.
5. Mein Kampf. O único americano mencionado pelo autor é o pai fundador da Ford Motors, que a cada ano dá a ele mais e mais controle sobre os fabricantes, uma nação de 120 milhões. Apenas um grande homem, Ford. Ele desperta o ódio deles, aqueles que mantêm total independência. A simpatia mostrou-se forte e mútua. Henry Ford impressionou o líder do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. De acordo com alguns pesquisadores, o americano começou a fornecer assistência financeira aos nazistas muito antes de Hitler e seus seguidores chegarem ao poder. Nos Estados Unidos da América, do início dos anos 1930, Hitler era visto como um radical, mas facilmente manipulável. Em 1931, uma jornalista americana de uma publicação entrevistou Hitler e chamou a atenção para o retrato de Henry Ford pendurado no escritório do Führer. Interessada na relação de Hitler com o líder, a repórter ouviu em resposta: "Eu considero Henry Ford um inspirador." Hitler chegou ao poder na Alemanha e estabeleceu laços amigáveis e comerciais com Ford. Segundo estimativas conservadoras, os investimentos de Ford na economia alemã antes da Segunda Guerra Mundial superaram 17 milhões de dólares. Segundo o historiador militar americano Henry Schneider, Ford ajudou os alemães a obterem borracha essencial para a indústria alemã. A filial alemã estava envolvida na produção de carros que eram usados para as necessidades da Wehrmacht. A produção de caminhões pesados para o exército de Hitler na década de 1940 ocorreu na fábrica alemã da Ford, embora formalmente o pai, fundador da empresa, gerida pelo seu filho, não tivesse relação com este negócio. Uma situação ainda mais interessante surgiu com a filial francesa da Ford. Após 1940, ele se encontrava em território ocupado pelos alemães, mas não interrompeu a produção. Motores de aviação, caminhões e carros leves, tudo isso foi enviado para armar o exército alemão. Chegou a um completo absurdo. Em 1942, as empresas americanas Ford, no âmbito do Lend-Lease, montavam os mesmos carros tanto para as necessidades do Exército Vermelho quanto para reforçar as partes mecanizadas do Wehrmacht na frente oriental. A cooperação com a Rússia soviética foi estabelecida muito antes, algo que era silenciado no país da Revolução Vitoriosa. No auge de sua época, os carros soviéticos GAZ eram cópias dos designs da Ford. Henry Ford assinou um contrato com a liderança da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas que tinha 2 pontos principais. O primeiro ponto era que uma fábrica de automóveis seria construída na União Soviética usando as realizações de Henry Ford, posteriormente produzindo carros conforme os desenhos da empresa. Trabalhadores soviéticos foram enviados para treinar em fábricas de Detroit, Estados Unidos da América, e a União Soviética assinou um contrato multimilionário para o fornecimento de carros e tratores da marca Ford. Este fato, assim como muitos outros da época, foi escondido das pessoas comuns. Já em nosso tempo, no ano de 2003, o jornalista Max Waltz lançou o livro O Eixo Americano, Henry Ford, Charles Lindbergh e a Ascensão do Terceiro Reich, no qual ele apresentou documentos que comprovam a estreita ligação com os nazistas. Não apenas Henry Ford, mas também seu filho Edsel, que naquele momento era o diretor direto da Ford Motors. Wallace destaca que prisioneiros dos campos de concentração trabalharam nas empresas europeias da família Ford antes mesmo destas serem formalmente transferidas para o controle nazista. Os representantes reagiram assim a este livro. Não há novidades sobre as atividades de Henry Ford. Ele foi um inovador notável, mas também cometeu erros. Voltemos a 1938, ano do 75º aniversário de Henry Ford. O amigo Adolf concedeu ao Industrial Orden a honra da Águia Alemã, a mais alta condecoração do Terceiro Reich para estrangeiros. Quando o cônsul alemão entregou a condecoração de Hitler a Ford, o criador da indústria automobilística não parecia sombrio. Em 1945, quando Hitler se suicidou no bunker de Berlim, Henry Ford se aposentou, passando a presidência para seu neto de 28 anos, Henry Ford II. O jovem herdeiro começou a trabalhar energicamente, evitando a falência que se aproximava no horizonte. Henry II estava longe das visões de seu avô.
e fez grandes esforços para mudar a reputação da empresa. Henry Ford financiou grandes organizações judaicas e estabeleceu uma fábrica de automóveis em Israel. Ele patrocinou a produção do filme sobre o Holocausto, A Lista de Schindler. Assim era Ford, que personificou o sonho americano. E quando os jornalistas perguntaram o que um homem tão rico poderia desejar, ele respondeu assim: Eu gostaria de melhorar o mundo em que vivo. Ele realmente tornou o mundo melhor? E se sim, como exatamente? Agora é o momento de ler os comentários abaixo do vídeo e conhecer as opiniões de especialistas renomados. Por hoje é tudo. Obrigado por assistir, curtir o filme e até o próximo vídeo no canal Cramola.